paz do Senhor esteja com todos, amém? Amém. Eu vou colocar aqui mais para trás para ver todo mundo, não é? Ó, tem uns escondidinhos ali, ó, não é? Que sai do campo de visão, né? Tem aqui também, glória a Deus por isso, não é? E eu vou mais para cá, aqui, ó, para a câmera. Eu sou uma pessoa importante, famosa, né? Sai na câmera, em nome de Jesus. Mas, irmãos, vamos ouvir uma porção da palavra do Senhor nesta noite. Abra a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler o versículo 1 até o versículo 7. Primeira parábola que Jesus fala a respeito de algo que está perdido, foi encontrado. A ovelha perdida. Lucas 15, do 1 ao 7. Todos acharam? Amém? Amém. Vamos ficar em pé, em reverência à palavra de Deus, né? É bom ficarmos em pé. Diz assim a palavra do Senhor: certa ocasião, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram perto de Jesus para o ouvir. Os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus, dizendo: este homem se mistura com gente de má fama e toma refeições com eles. Então Jesus contou esta parábola: se algum de vocês tem 100 ovelhas e perde uma, por acaso não vai procurá-la? Assim deixa no campo as outras 99 e vai procurar a ovelha perdida até achá-la. Quando a encontra, fica muito contente e volta com ela nos ombros. Chegando à sua casa, chama os amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Pois eu lhes digo que assim também vai haver mais alegria no céu por um pecador que se arrepende dos seus pecados, do que por 99 pessoas boas que não precisam se arrepender. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor Deus, continue falando conosco, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, fala conforme a Tua vontade. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem assentar, irmãos e irmãs. Essa parábola, falei quase como japonês, não é? Parábola. Esta parábola de Jesus, ela foi falada para algumas pessoas que eram inteligentes. Não sei se vocês lembram, um tempo atrás eu falei de pessoas inteligentes que seguiam Jesus. Há 2 terças-feiras atrás. E essas pessoas que sabiam tudo sobre a Torá, ou sobre a Bíblia, ou sabiam discernir sobre várias coisas, porque eram doutores da lei, eram pessoas que sabiam falar e estudaram muito a respeito da Torá, da Bíblia, que é falando assim, né, da Bíblia dos judeus, a Torá. Eles seguiam Jesus e algumas outras pessoas, o texto fala de má fama, pessoas que não tinham boa fama, que as pessoas tinham medo delas, tinham dificuldades de estar perto delas. Foram perto de Jesus e os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus. É interessante que a crítica dessas pessoas era muito importante, porque eram pessoas que sabiam o que era a lei, eles viviam a palavra de Deus, eles viviam as regras do Antigo Testamento, a lei mosaica, eram pessoas altamente capacitadas. E estes fariseus e mestres da lei criticavam Jesus, dizendo: este homem se mistura com gente de má fama e toma refeições com eles. É fato que vocês sabem que Jesus, por muitas vezes, estava junto de pessoas que, entre parênteses aqui, não mereciam estar perto de Jesus. Eram pessoas que tinham má fama. Má fama porque eram ladrões, ou má fama porque não seguiam a religião, má fama porque faziam algumas coisas erradas no meio da sociedade, como Zaqueu, por exemplo. Zaqueu era uma pessoa de má fama, que subiu numa árvore, e lá na árvore, Jesus passando por baixo, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce daí, que hoje eu vou almoçar na tua casa. E imagino que as pessoas também criticaram Jesus por Jesus ter ido na casa de Zaqueu.
E o Zaqueu recebeu Jesus na sua casa, e as pessoas ainda diziam: esse Jesus está falando com ladrões, não é? Com pessoas de má fama. E Jesus, vendo o intento do coração, disse para eles que naquele dia havia entrado salvação naquela casa. E realmente entrou, porque Zaqueu pegou aquilo que tinha roubado das pessoas e devolveu 4 vezes mais. Foi algo tão bonito, tão maravilhoso, que hoje nós até cantamos músicas a respeito de Zaqueu. Nós já ouvimos muitas pregações a respeito de Zaqueu, mas é um fato do qual Jesus estava sempre com pessoas que não mereciam, para os outros seres humanos, não é? Para as outras pessoas que estavam lá na sociedade judaica, não mereciam que Jesus estivesse com eles. Isso me fez lembrar uma coisa que aconteceu no último domingo. No último domingo, aqui em Joinville, no Aventureiro, um bairro aqui de Joinville, uma família que havia acabado de vir do Paraná, estava numa tarde, fazendo churrasco. Estavam com a lareira acesa, com a churrasqueira acesa. E eles convidaram o vizinho, para que o vizinho pudesse almoçar com eles. E o vizinho disse: não, eu não quero almoçar, eu preciso fazer uma limpeza aqui no meu quintal. E até emprestou uma fiação deles. E eles emprestaram, e era um rapaz de 24 anos, com a sua esposa, seu filhinho, seu pai e a sua mãe. E eles ali, o rapaz lá cuidando. Então houve tiros e gritaria dentro da casa, e depois um silêncio. E chamaram a polícia chegou lá, e toda a família estava morta. Toda a família estava morta. Eu fico preocupado quando acontece esse tipo de coisa, porque normalmente a gente, em primeiro lugar, quer criticar. A mídia tem colocado que foi o menino que fez isso. Eu tenho muita dificuldade de aceitar isso. Eu sou de uma região de São Paulo onde existia muitas coisas, como o que aconteceu com uma criança que foi acusada de ter assassinado os próprios pais policiais, e depois ter suicidado e até matado a sua avó. E isso repercutiu na mídia paulistana e foi perto da minha casa, em São Paulo, na Brasilândia. E todo mundo sabe que não foi daquele jeito. Foi a forma com qual a mídia colocou, por diversas necessidades, talvez por não querer repercutir outras coisas que estavam acontecendo. A gente não conhece, não sabe, a gente só sabe o que passam para a gente. O que foi passado é que este menino, neste último domingo no Aventureiro, ele atentou contra a vida de sua família, de forma cruel, com seu filho de 3 anos, sua esposa, seu pai e a sua mãe, que veio a falecer na segunda-feira, na madrugada de segunda-feira. O irmão dele, chegando, disse: impossível, porque ele tem 2 cortes de faca, uma no peito e uma no pescoço. Se ele fizesse em uma, ele não teria forças para fazer na outra. Talvez às vezes a gente, em primeiro lugar, quer criticar essas pessoas, conforme a mídia mostra para nós. São pessoas de má fama. Será que são? Será que são pessoas de má fama? Será que a gente tem o direito de criticar as pessoas e decidir que aquelas pessoas são, de fato, pessoas de má fama? Ele havia, no Aventureiro, perdido lá na sua terra natal, lá onde ele morava, ele tinha perdido uma empresa de vidraçaria. Ele vendeu o seu terreno e veio morar aqui em Joinville, estava aqui há 3 meses. É uma pessoa de má fama? Talvez porque as pessoas estão falando que o pai dele tinha um problema muito sério, chamado esquizofrenia. Será que ele teria também? Mas ele nunca teve nenhum surto, ou sequer nada que pudesse indicar isso. Chegaram os 2 irmãos dos Estados Unidos, da moça, da esposa dele, e disse: impossível, eles eram uma família feliz. Eu quero que haja investigação e que as pessoas ouçam verdadeiramente o que aconteceu, de fato.
pela minha experiência particular, nós nunca saberemos o que verdadeiramente aconteceu. Não creiam no que a mídia passa para vocês. Cuidado com as coisas que são passadas para nós. É interessante que quando nós vemos as pessoas falarem que aquelas que estavam perto de Jesus eram pessoas de má fama, eu me recordo de pessoas que ficam criticando os crentes, falando que as pessoas que vêm à igreja são pessoas de má fama. Ou porque às vezes lá na escola falam um palavrão, ou falaram no passado, ou porque no passado faziam coisas erradas, ou porque no passado eram pessoas más, ou porque no passado eram pessoas que ninguém podia confiar nelas. É interessante, uma vez eu entrei num ônibus e tinha um rapaz pregando o evangelho dentro do ônibus. Então levantou alguém sentado e falou assim: você está falando de Jesus, desta igreja que está cheio de ladrão, cheio de bandido? Onde já se viu um lugar assim? Vocês dizem que tem Jesus, mas lá está cheio de ladrão, cheio de bandido. E aquele homem sábio, aquele homem missionário, pregando num ônibus coletivo, ele teve de uma forma sábia o falar, olhando para aquele rapaz firmemente, ele disse assim: realmente, lá na igreja tem tudo isso, que foram perdoados pelo sangue de Cristo, que foram transformados em sua vida, que não cometem mais os erros que cometiam no passado. Lá realmente tem tudo isso, porque é lá que as pessoas recebem o perdão e transformam a sua vida. Às vezes, quando nós vemos textos como este, do qual o autor está dizendo para nós que existiam pessoas de má fama que iam perto de Jesus, ele está simplesmente colocando algo que acontecia na sociedade como se fosse um repórter, ou como se fosse alguém que quer contar uma história. Pessoas de má fama. Mas será que eram de má fama? Ou será que as pessoas é que diziam que elas tinham má fama? Nós não sabemos. O fato é que quando as pessoas seguem a Jesus é porque elas querem o perdão de Deus. Quando elas seguem a Jesus é porque elas querem transformar as suas vidas. Quando elas seguem a Jesus é porque elas não querem mais o que aconteceu no passado aconteça novamente em suas vidas. Por isso eu louvo o nome do Senhor em ouvir textos como este, onde o evangelista diz que as pessoas de má fama estavam indo perto de Jesus. Elas queriam transformar as suas vidas. Elas queriam ser resgatadas por Jesus. Então os fariseus ficaram preocupados e criticavam Jesus, dizendo: este homem se mistura com gente de má fama e toma refeição com eles. Olha, irmão, se não fosse assim, ninguém aceitaria Cristo no coração, porque Deus manda missionários para falar com pessoas que muitas vezes são tidas como pessoas de má fama. Vocês conhecem bem a história, por exemplo, da Bugra, bem conhecida aqui de Florianópolis, aqui de Santa Catarina, que em certa época de sua vida, lá nos anos 70, nos anos 80, resolveu se vestir de hippie e andar no meio dos hippies para pregar o evangelho para eles. Diria a igreja daquela época: os hippies são pessoas de má fama, são pessoas que usam drogas, são pessoas que fazem coisas horríveis, são pessoas isso, são pessoas aquilo. Irmãos, como nós somos quando muitas vezes estamos falando mal das pessoas? Por que a gente fala tão mal das pessoas, irmãos? Esses dias, ouvindo uma palavra de um filósofo estudioso aqui no Brasil, se não me falha a memória, o sobrenome dele é Karnal, uma coisa assim. Ele estava falando sobre detração. A palavra é estranha, mas detração é a capacidade que a gente tem em falar mal das outras pessoas. E quando nós fazemos isso, é porque a gente quer se sentir bem, se sentir superior. Se sentir superior àquela. E inclusive quando a gente faz isso, a gente coloca como o nosso cúmplice a pessoa que está ouvindo. E dois cúmplices falando de um terceiro. Onde já se viu o ser humano sempre está falando mal dos outros, sempre está falando mal dos outros. Está na hora de nós começarmos a parar de falar mal dos outros. Os fariseus lá da época de Jesus e os mestres da lei falaram: Jesus, o Senhor está no meio de pessoas, este homem se mistura com
com gente de má fama e toma refeições com eles? Quem disse para eles que eles tinham má fama? Quem somos nós para apontar o dedo para alguém? Quem somos nós para criticarmos alguém? Quem somos nós para tirarmos o cisco do olho do nosso irmão? Então Jesus, com muita sabedoria, respondeu para eles através de uma parábola. Se alguém de vocês tem 100 ovelhas, a parábola da ovelha perdida. É interessante que a ovelha é um animal que ele tem origem lá na Turquia, entre a Turquia e o Iraque. Ele é vindo de um animal antigo chamado bufão. Um animal que vivia no meio natural, selvagem, mas que foi domesticado. A ovelha foi domesticada. Aliás, não é a ovelha, porque nós temos aí nesta família dos caprinos, nós temos 3 separações. Primeiro o macho, que é o cabrito. Temos a fêmea, que é a ovelha. E temos o filhote, que é o cordeiro. São coisas totalmente diferentes. E Jesus está falando aqui a respeito de um curral só de ovelhas. Não tinha macho, não tinha cordeiro, só tinha fêmea. Eram só ovelhas. E ovelhas são animais muito dóceis. E não só dóceis, elas também são animais que dão lã, dão carne, dão leite. São animais muito bons. São animais muito utilizados pelo ser humano. E naquele curral onde Jesus está falando a respeito da ovelha perdida, haviam 100 ovelhas, 100 fêmeas. Mas por que Jesus está falando que existia uma ovelha com 100 fêmeas? É simples. Vocês lembram no passado onde os pastores diziam que somente uma ovelha pode gerar outra ovelha? Vocês já ouviram essa frase? Só uma ovelha gera outra ovelha? Porque ovelha é feminino. A maior alegria, talvez, de um dono de um aprisco como esse é saber que ali tinha 100 ovelhas, porque significa que as ovelhas dele iam estar sempre crescendo, sempre se multiplicando. Além do mais, estava também sendo alguma coisa boa, porque as pessoas podiam utilizar da lã daquela ovelha, e podiam fazer da lã daquela ovelha, não só para o comércio, mas para cuidar da sua própria família, e a carne também, porque a ovelha é mais fortinha, a ovelha ela tem um pouquinho mais de carne, a ovelha também dava leite, a ovelha era tão maravilhoso saber que no aprisco tinha 100 ovelhas. Eu imagino que para um pastor saber que dentro de um lugar onde existem oves, essa é a palavra, onde existem as ovelhas e os machos e os filhotes, existem 100 ovelhas. Jesus está falando de um lugar que está sempre se multiplicando, mas no meio dessas 100 ovelhas, uma delas se perdeu. E quando ela se perdeu, o pastor deixou as 99 para trás e foi procurar aquela ovelha. Por que aquela ovelha tinha tanto valor? Tinha valor porque ela podia multiplicar, porque ela podia ter cordeiros, porque ela podia dar lã, porque ela podia fazer, inclusive a partir de uma ovelha só, fazer um aprisco inteiro. Cada ovelha é importante para o pastor, muito mais do que o macho, muito mais do que o filhote. A ovelha é importante para dentro do aprisco, não pode se perder uma. Não pode se perder uma. Então ele deixou as 99 no campo e foi buscar aquela ovelha. E ele encontrou aquela ovelha e trouxe feliz da vida aquela ovelha nos seus ombros. Pela importância que aquela ovelha tinha para ele, para a família dele e para aquele aprisco. Jesus está dizendo que aquela ovelha é como cada um de nós, ou as pessoas de má fama. Jesus está dizendo que aquela ovelha é como as pessoas de má fama, que também são ovelhas, que também tem dentro no
cerne da sua vida, tem capacidade de gerar outra ovelha, tem capacidade de curar, de tratar outras pessoas através da sua lã, dos seus suprimentos, tem capacidade de cuidar de outra ovelha, tem capacidade inclusive de cuidar de cordeiros, porque só cuida do cordeiro a ovelha. Jesus está dizendo que aquelas pessoas de má fama tinham sim muito valor porque elas eram iguaizinhas àquelas que estavam dentro do aprisco, iguaizinhas àquelas que estavam junto às 99, iguaizinhas a cada uma das outras ovelhas. E isso traz uma coisa muito importante para a gente aprender em relação a Jesus. Para Jesus, a pessoa pode ser uma ovelha perdida, mas ela nunca vai deixar de ser ovelha. Ela pode ser um filho pródigo, mas ela nunca vai deixar de ser um filho. Muitas vezes nós vemos as pessoas do mundo e falamos que elas têm má fama, e nos esquecemos que para Deus elas são ovelhas perdidas, elas são filhos pródigos. Quem somos nós para criticar estas pessoas? Porque há mais tempo, há menos tempo, se for da vontade de Deus, o Espírito Santo vai resgatar estas pessoas, e como ovelha, vai entrar no aprisco, vai haver festa, e aqui haverá tanta alegria, que aquela ovelha vai gerar outras ovelhas, que aquela ovelha vai cuidar de outras ovelhas, que aquela ovelha vai aumentar aquele aprisco, que aquela ovelha vai ser uma ovelha que vai cuidar inclusive dos cordeirinhos do Senhor que entrarem na igreja. Talvez se Jesus tivesse pensado com a cabeça dos fariseus que criticavam Jesus, que estava perto das pessoas de má fama, Jesus não teria os apóstolos como Pedro, não teria apóstolos como Mateus, cobrador de impostos, não teria apóstolos como Judas Iscariotes, que inclusive traiu Jesus. Mas o fato é que o texto está mostrando para nós que o pastor, quando encontrou aquela ovelha perdida, e procurou aquela ovelha perdida, e quando encontrou, ficou tão contente, que voltou com ela nos ombros, e chegando à sua casa, chamou os amigos e vizinhos e disse: alegrem-se comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Eu achei a minha ovelha perdida, agora ela está aqui, ela vai ser cuidada, ela vai ser tratada e muito mais, ela vai gerar outras ovelhas, ela vai cuidar de outros cordeiros, ela vai ser algo especial dentro do reino de Deus. Eu queria dizer para vocês, irmãos, nesta noite, que vocês também são ovelhas do Senhor. Vocês são ovelhas do Senhor. Muito embora no passado, não só vocês como eu, éramos pessoas perdidas. Nós éramos perdidos no mundo. Nós éramos perdidos nas nossas malícias, éramos perdidos nos nossos erros de justiça, éramos perdidos na nossa forma de pensar sobre o mundo, nós éramos perdidos sobre o que é certo e o que é errado, nós éramos perdidos quando nós decidíamos que felicidade era ter uma vida sem regras. Nós éramos perdidos, nós estávamos na escuridão, nós estávamos nas trevas. Quantas pessoas que hoje estão na igreja no passado achavam que felicidade estava num copo de bebida alcoólica? Quantas pessoas que estão na igreja hoje no passado pensavam que a felicidade estava em colocar um cigarro em sua boca? Quantas pessoas que estão na igreja hoje que no passado achavam que felicidade era usar drogas, tanto injetáveis como outras que existem no dia a dia? Quantos pensam que no passado eram perdidos porque eram pessoas que viviam promiscuidade sexual, mas que hoje louvam ao Senhor porque sabem o valor do sexo em suas vidas? Quantos no passado viviam perdidos neste mundo e hoje estão encontrados pelo sangue de Jesus, lavados pelo sangue de Jesus e encontrados, irmãos, pelas mãos do nosso excelso pastor? Somos nós, irmãos. Somos nós que não merecíamos nada, mas Ele nos buscou porque Ele vê em nós uma ovelha. Ele vê em nós alguém capaz, Ele vê em nós alguém pronto, Ele vê em nós muitas vezes aquilo que os outros não veem, aquilo que às vezes até mesmo dentro de casa as pessoas não veem, mas Jesus vê.
Mas Jesus vê. Jesus vê a nossa coragem, Jesus vê a nossa luta, Jesus sabe da nossa missão, porque no livro da vida já existe a nossa história. E a nossa história se cruza com Cristo na hora certa, no momento certo, no Kairos, o tempo de Deus. E no tempo de Deus Ele nos busca, nos coloca nos seus ombros e faz festa no céu, porque nós voltamos ao lar. Nós voltamos ao lar. Esta é a ideia. Todo mundo é ovelha. Você é ovelha, eu sou ovelha. Que a gente se lembre deste texto de Cristo, quando Ele fala para eles no versículo 7, pois eu lhe digo que assim também vai haver mais alegria no céu, por um pecador que se arrepende. Vai haver mais alegria no céu por um pecador que se arrepende. E aqui Ele fala algo interessante, a ovelha é pecadora. A ovelha não é santa. A ovelha é pecadora, mas a ovelha pecadora se arrepende. Em nome de Jesus, irmãos, arrependam-se dos seus pecados e coloquem suas vidas diante do Senhor, porque para o Senhor vocês são ovelhas. Vocês têm valor. Vocês são pessoas de muito valor para Deus. Arrependam-se, porque esta é a maior alegria que acontece nos céus. Não só porque lá nos céus um dia nós vamos, e nós vamos em nome de Jesus. Amém? Nós vamos para o céu de nome de Jesus. Que não seja hoje. Eu queria que, né? Eu queria ver minhas filhas casarem, né? Eu queria ver meus netos, né? Em nome de Jesus. Se Ele quiser me levar hoje, eu vou. Se Ele quiser nos levar hoje, nós vamos. Se Jesus descer nesta hora, a sua igreja vai ser resgatada. Louvado seja o nome do Senhor por isso, porque nós estaremos vendo Jesus descendo, sentado no trono da sua glória, e os anjos cantando, e os anjos tocando trombetas, e nós veremos o céu abrir como um pergaminho, o azul vai ficar mais azul, e perceberemos a bênção do Senhor, a presença do Filho do Homem, que virá como um raio, como um relâmpago, como nós cantávamos no passado, que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, que assim é de ser a vinda do Filho do Homem, e Ele virá. Muitas pessoas pensam que Ele não virá. Muitas pessoas colocam as suas vidas regradas em outras coisas e se esquecem de que Ele virá, porque na hora certa Ele virá resgatar as suas ovelhas. Amém. Para a vida eterna. Para a vida eterna. Nós somos já resgatados para a vida eterna, mas um dia veremos a Deus face a face. Face a face. E Ele disse: pois eu lhe digo que também vai haver mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 pessoas boas que não precisam se arrepender. As ovelhas que estão lá no aprisco, Ele queria falar que aqueles fariseus também eram ovelhas, que aqueles doutores da lei também eram ovelhas. Não podemos pensar nós que Jesus ia fazer essa diferença. Os fariseus também eram ovelhas, mas eles achavam que não precisavam se arrepender, porque eles já eram ovelhas, eles já estavam no aprisco. Jesus está dizendo que o importante é a gente se arrepender. Entender um ponto importante: toda ovelha é vista como um pecador que se arrepende. Que não só aqueles que estão na rua são ovelhas, mas nós somos ovelhas e também precisamos entender a pecaminosidade do nosso coração. Por isso nós não somos diferentes das pessoas do mundo. Por isso nós não somos melhores do que as pessoas do mundo. Nós simplesmente estamos aos pés do Senhor e eles não. Nós simplesmente aceitamos a Cristo no nosso coração e eles não. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a fazer todas estas coisas que vos tenho ordenado. E nós estamos aqui simplesmente por isso, para pregar o Evangelho a estas pessoas, e o Espírito Santo vai tocar, porque diz a palavra, que a palavra de Deus jamais volta vazia. Então, se um dia você pregar a palavra de Deus, tenha certeza que ela não vai voltar vazia. Ela não vai voltar vazia. Em nome de Jesus, eu creio nisso, irmãos. Ela não vai voltar vazia. Eu queria terminar sempre lembrando de uma coisa. Às vezes, nós temos aquela racionalidade do modernismo,
de uma época passada, que falava, por exemplo, que existia predestinação para sermos eleitos de Deus, estarmos no céu, mas na racionalidade existiam aqueles que morreriam, não importa o que fizessem, morreriam. Eu não creio nisso, eu creio sim que nós somos predestinados para a salvação em Cristo Jesus, mas que a palavra do Senhor jamais volta vazia. Isso é uma palavra de Deus, e se eu falar da palavra do Senhor para uma pessoa na rua, tenhamos certeza de que esta palavra jamais voltará vazia. Jamais, porque Jesus morreu por todo mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para todos, em nome de Jesus. Certa vez eu fui até um lugar fazer uma compra, e a moça me vendeu uma roupa que eu fui dar de presente para minha esposa, que hoje é esposa, na época era noiva. E na conversa ela disse, eu era da igreja. Eu disse para ela, volta para a igreja. Do jeito que eu sou, vocês já me conhecem, né? Volta para a igreja. Vai lá, vai ser bom, é bênção de Deus para a sua vida. E conversei, falei assim, de forma bem tranquila, bem alegre, do jeito que eu sou assim quando eu estou ali fora, né? Do jeito que eu sou como eu estou ali fora, eu fico brincando, fico falando com vocês. E fui embora. E casei com a minha esposa e um dia fui até um supermercado e encontrei uma moça. A moça olhou para mim e falou assim, oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Eu queria te agradecer. Eu nem te conheço. O que você quer, né? Pois não, né? A gente fica naquela, quando alguém vem falar com a gente não conhece, a gente fica tentando, né, no nosso arquivo, tentando achar a pessoa, né? No arquivo da gente, né? Quem será que está falando comigo? Qual o nome, endereço, né? CPF, RG, vem, não vinha nada, né? Aí ela falou assim, lembra que um dia você comprou uma roupa para sua noiva? E você falou para eu voltar para a igreja? Eu voltei, agora eu estou nas bênçãos do Senhor. Olha que bênção, irmãos. Não foi o que eu falei, porque eu falei de forma tão corriqueira. Foi o Espírito Santo de Deus através da palavra pregada. Porque a palavra de Deus jamais volta vazia. Por isso, irmãos, sempre tenho esperança. Se você pregou o Evangelho para alguém da tua família que ainda não aceitou a Cristo, a palavra de Deus jamais volta vazia. Porque mesmo eles são ovelhas do Senhor. E no tempo certo serão alcançados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus abençoe a nossa vida em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por esta palavra. Coloca e firma nos nossos corações, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor possa, ó Deus, fazer-nos compreender a Tua vontade sempre em nossa vida. Senhor Deus, nós queremos pedir, ó Deus, oração pelos céus, Pai da Valquíria. Que o Senhor esteja alcançando esta vida. Que o Senhor coloque as Tuas mãos sobre ele, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Que o Senhor possa tocar com o Teu Santo Espírito, ó Deus, para que haja, ó Pai, a Tua vontade imperando na vida deste ser, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, nós também queremos colocar diante do Teu altar a vida daqueles que estão doentes na igreja, que estão convalescidos, ó Pai, que estão tomando medicações, ó Deus, já há tanto tempo. Que em nome de Jesus o Senhor possa dar vitória a estas pessoas, ó Pai. O Senhor possa também dar vitória àqueles que estão desempregados, aqueles que estão buscando emprego, ó Deus. Que o Senhor possa abrir portas de emprego para que elas possam buscar o seu trabalho e no fim do seu período de trabalho mensal possa trazer o provimento para os seus lares, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, nós queremos também colocar nas Tuas mãos a vida da família, ó Deus, que ficou, ó Pai, que aconteceu esta tragédia no domingo. Que o Senhor esteja com as mãos sobre esta família, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, e não só por eles, ó Pai, mas por todas as pessoas que estão passando por dificuldades nesse instante, ó Deus. Toca com Teu Santo Espírito estas pessoas em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, entregamos a nossa vida nas Tuas mãos, ó Deus. Nós sabemos que o Senhor entregou Seu único Filho para morrer pelos nossos pecados. Nós somos gratos por isso, ó Deus. E clamamos a Ti, ó Pai, tem misericórdia de nós, que somos pecadores, ó Deus. Porque nós queremos viver debaixo da Tua luz, ó Pai. Porque sabemos que o Senhor é amor, que Tu és amor. Como disse João, Deus é amor. Louvado seja o Teu nome por isso, no nome do Senhor Jesus nós oramos e nós agradecemos. Amém. Recebam a bênção, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
O amor de Deus, nosso Pai, as bênçãos, as consolações do Espírito Santo, esteja sobre você, irmão e irmã, sobre todos os filhos e filhas de Deus, sobre todas as ovelhas do Senhor, que seja esta bênção hoje para todos sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe suas vidas em nome de Jesus.